Pergunta. Durante a prática, às vezes experimento profunda ânsia e tristeza. Isso é o sofrimento que tudo permeia, descrito nos ensinamentos budistas? E se assim for, como posso dissipá-lo? Resposta. Sentir tristeza ou ânsia durante a prática não é necessariamente algo ruim. Se isso reflete um pesar profundo e desgosto pelo samsara, baseados na compreensão das limitações da nossa existência comum, isso pode ser benéfico, mas somente se isso nos inspira a fazer algo em relação ao sofrimento. Se apenas cedemos à tristeza e não nos aplicamos na prática, como para poder eliminar as causas do nosso sofrimento e dos outros, então isso não será muito útil. Pergunta. Eu percebo que quando sinto muita dor, é mais difícil eu contemplar o sofrimento do outro. Eu não consigo, só consigo pensar na minha dor. Resposta. Pode parecer difícil, mas pensar profundamente sobre o sofrimento dos outros é a mais efetiva forma de lidar com o próprio sofrimento. Isso faz com que a sua mente não permaneça focada em você. E ainda mais importante, traz à tona a compaixão. A compaixão ela é muito poderosa, pois ajuda a purificar as dificuldades que produziu a dor que você mesmo sente. Quando esse karma for totalmente purificado, o seu sofrimento cessará naturalmente. A contemplação do sofrimento nos inspira a buscar formas para fazer com que ele pare para nós e também para os outros. E é por essa razão que a primeira das nobres verdades ensinada pelo Buda foi a verdade do sofrimento. A primeira nobre verdade é: o sofrimento existe. A felicidade pode, na verdade, ser um obstáculo para a prática, porque pode nos privar da motivação para a mudança. Por outro lado, quanto mais contemplarmos e compreendermos o caráter e as causas do sofrimento, mais diligentemente aplicaremos os métodos espirituais para transformá-los. A forma mais rápida, então, de exterminar o sofrimento é ter uma compreensão clara da verdadeira natureza do nosso próprio sofrimento, e não apenas intelectualmente, mas por meio da experiência. Quando falamos sobre experiência, é o quanto a gente se conecta com o processo do sofrer. Quando a gente compreende que o sofrimento está atrelado à forma como a gente enxerga o mundo, as relações, o outro e a forma como a gente se enxerga. Porque o mesmo fato que acontece para dois irmãos tem duas formas de agir diferente. Um sofre e o outro não sofre com aquilo. E por que existe essa diferença? Porque a forma que um irmão enxerga o que aconteceu faz com que ele não se sinta tão angustiado, tão sofrido, tão machucado. Já o outro enxerga aquilo de uma outra maneira. E essa maneira com que ele enxerga aquilo que aconteceu, a forma como ele interpreta aquele fato, está fazendo ele sofrer. Então a nossa grande prática é a gente perceber qual é a visão de mundo que alguém tem diante de algo que faz a gente sofrer. Vamos imaginar que dois irmãos passaram por uma experiência de reprovar de ano. Um reprovou de ano e enxergou aquilo e conseguiu perceber tudo que ele aprendeu exatamente porque ele reprovou o ano escolar. Ele pôde se disciplinar mais, ele pôde, através do sofrimento que ele sentiu porque ele tinha repetido de ano, perceber que ele passou então a dedicar mais horas. Ele percebeu onde foi que ele se equivocou, onde foi que ele fez outras escolhas, exatamente por ter reprovado. Ele percebeu que a relação com os professores começou a mudar, com os alunos começou a mudar. Ele começou a ajudar outras pessoas que tinham as mesmas dificuldades que ele no ano anterior. Ele conseguiu então olhar para o fato de ter repetido de ano de uma maneira onde ele focou no aprendizado, naquilo que ele estava aprendendo, naquilo que era benéfico exatamente porque ele repetiu. Já o outro irmão olhou para aquilo
e se comparava com os outros, com aqueles que tinham passado, com aqueles que tinham seguido. E ele só conseguia ver dor e sofrimento, porque ele se comparava, porque ele esperava receber os parabéns dos pais, porque ele esperava ser mais inteligente que o irmão. Então, como ele interpretou a repetição do ano fez com que ele sofresse, mas não a repetição do ano em si. Isso serve para tudo. Quando a gente olha para, por exemplo, uma notícia que a gente recebeu, o que é que a gente aprende com aquela notícia? E mais um fato que eu queria trazer para vocês, quando a gente olha para como a gente olha para a dor e para o sofrimento. Ontem eu assistia um atendimento de uma pessoa e eu estou usando tudo isso aqui no Evangelho no Lar, esse aprendizado todo no nosso Evangelho aqui em casa. Uma pessoa atendendo outra, e essa pessoa disse que o pensamento que ela teve sobre a mãe dela é que o pai dela morreu quando ela era uma criança. E no leito de morte, ele falou para a filha: filha, eu preciso que você cuide da sua mãe. E ela era uma criança, ela tinha 10, 11 anos. E ela disse que aquilo ficou tão conectado, e tudo o que acontecia na vida dela, ela morria de medo que a mãe dela morresse, porque ela já tinha perdido o pai. E ela começou o atendimento dela foi tipo: eu estou aqui sofrendo porque meu pai disse que eu tomasse conta da minha mãe e agora minha mãe está de cama. Né? Ela já tinha ficado adulta, tinha passado várias coisas na vida dela. E aí a pessoa que estava atendendo ela disse assim: o que foi que você mais aprendeu quando o seu pai morreu? O que foi que você mais buscou na sua vida porque você sentiu a dor da partida do seu pai indo embora? O que foi que você buscou porque você sentia aquela dor? Que amizades você fez? Quais foram os caminhos que você tomou? O que é que você lia? O que é que você conversava? Como é que você se protegeu na vida? Ela disse: eu morria de medo de perder minha mãe e eu procurei explicações através de terapia, de espiritualidade, e nesse caminho eu cresci e hoje eu consigo dar conforto para minha mãe. E aí ela disse: agora você só pode dizer para o seu papai: papai, eu entendo a sua dor, que você queria que eu cuidasse da minha mãe. Mas eu sou pequena. Eu vou cuidar da minha mãe no lugar de filha. Mas não de mãe da minha mãe. Não de marido da minha mãe. Porque eu não estou casada com a minha mãe. Eu só sou a filha da minha mãe. E eu aprendi muito. Aí ela começou a perceber uma outra forma de enxergar aquele sofrimento que ela estava passando. Então, isso Buda traz. O sofrimento existe. Mas a gente precisa entender a causa do sofrimento. E a causa do sofrimento é a forma como a gente enxerga aquilo que nos acontece. A gente precisa buscar uma forma de enxergar diferente. Se a gente está sofrendo com algo, a gente não aprendeu o que aquele algo tem para dizer para a gente. A gente não aprendeu porque a gente continua amarrada na dor. É isso, buscadores.